Saudações, estimados colegas. Seguimos observando os pormenores do trabalho e agora gostaria de mostrar para vocês, no exemplo de um pequeno caso clínico, a nossa lógica para tomar a decisão de fazer uma prótese total. O problema é que os pacientes com frequência vêm com os casos clínicos já bastante descuidados, precisam de uma intervenção séria, mas, por outro lado, sempre entre o grado da intervenção e a racionalidade dela existe um certo limite. Como não traspassar este limite e fazer tudo argumentado e compreensível? Eu gostaria de mostrar para vocês a lógica do médico para tomar tal decisão. Aqui vemos um caso clínico bastante pequeno, mas bem complicado. Preste atenção, que este paciente não tem só 2 dentes frontais, estão quebrados. Então a pergunta é como vamos fazer a prótese. Só precisamos de fazer os 2 dentes frontais sem mais, mas se estudam as imagens com maior atenção, verão que não é uma trauma simples que levou à fratura, mas os dentes inferiores de fato entram nas raízes dos dentes superiores. Desta forma, os dentes laterais ficaram mais ou menos sem serem afetados, mas os frontais tiveram tanta abrasão que começaram a quebrar-se. Este paciente chegou do outro médico e, em vez de ter uma abrasão regular, para a qual aumentaríamos a altura da mordida de forma regular, em vez disso, a situação era totalmente diferente e a abrasão tocou só os dentes frontais. Então, qual é a etapa em que se toma a decisão para fazer uma prótese total ou local? Quanto possível vai ser fazer isso conforme a situação clínica existente? Pois, ainda que seja estranho, vem que no nosso caso tem 2 caminhos. Um deles é aumentar a altura da mordida, porque não temos espaço entre os dentes e precisamos conseguir ele. Aumentar a altura da mordida seria uma opção, mas neste caso teríamos que limar todos os dentes. A segunda opção seria apical, então limaríamos só os dentes inferiores. Neste sentido, estamos muito limitados pela mordida. Por isso digo mais uma vez que a tomada da decisão para fazer uma prótese total ou local somaria dos seguintes detalhes. O primeiro é o componente clínico, como o chamei, que vemos neste caso. No caso da ausência dentária, se o paciente completamente não tem dentes, é evidente que não tem outro jeito, é preciso uma prótese total, sendo ela removível ou fixa. Se ele perdeu muitos dentes, não nos podemos limitar só com uma prótese dos dentes perdidos. Precisaremos incluir as próteses em forma dos pontes, adicionar alguma coisa, trocar da altura da mordida, etc. Aqui surgem vários componentes que determinam uma instalação da prótese total, porque o problema não se permite resolver por partes separadas. Outro ponto é a abrasão generalizada. Se todos os dentes estão desgastados, igualmente voltamos ao assunto da necessidade de aumentar a altura da mordida. A modificação desta altura requer a inclusão de todos os dentes. Não podemos aumentar ela só para os dentes afetados. As indicações estéticas, bem como as indicações ortodontistas, são os 2 pontos que os podem parecer um pouco estranhos, pois as indicações estéticas destaquei num grupo à parte porque, no meu caso, na sua maioria, os pacientes já são as pessoas maiores, cujos dentes estão bem desgastados. Mas com frequência no Facebook e nas redes sociais, vejo que os pacientes demonstrados pelos médicos, com frequência possuidores das coroas bonitas e de boa qualidade, são os e especialmente as jovens com os dentes limados por indicações estéticas, assim as chamaremos. Aqui existe um limite muito fino. Com frequência podemos resolver estas desigualdades simplesmente com um tratamento ortodontista. Então a pergunta sobre as indicações estéticas para fazer uma prótese total é muito atual. Uma vez limada a peça, já tem a sua data de caducidade. Esta intervenção já é irreversível. Se este tratamento
tratamento pode ser limitado com uma intervenção ortodontista, branqueamento ou qualquer outro método não invasivo, vale a pena pensar 2 vezes antes de tomar a decisão de limar os dentes. Методами, то, конечно, здесь надо 100 раз подумать, прежде чем этим вопросом озадачиться, именно стачивая зубы. A ortodontia. Por que este ponto também é importante para ser valorado pelo médico ortopedista? Porque, infelizmente, algumas intervenções ortodontistas requerem um trabalho posterior ortopedista total. Pois, ao retificar os dentes, os ortodontistas podem esquecer que os dentes devem mastigar, devem fazer contato. E este momento é quando o ortodontista põe a tarefa ante o terapeuta ou ante o ortopedista, para que as relações oclusionais sejam reconstruídas. A reconstrução pode ser efetuada só por meio de uma intervenção ortopedista. Mas além do componente clínico, colegas, existe outro componente, o técnico, pois uma abordagem integral à análise no momento da tomada da decisão permitirá ao médico ortopedista evitar os erros posteriores. Por que destacamos este componente? Pois, se vocês criam uma mordida nova, uma correlação intermaxilar nova, dentes novos, o seu técnico e o seu laboratório têm que trabalhar a um nível bastante alto. Neste caso, importa não só a adjacência das coroas, cocção e outros pontos técnicos, mas também entendemos que existem laboratórios incapazes para dar o nível necessário da qualidade que vocês gostariam de ver. Por isso, o grau da responsabilidade tem que motivar vocês para trabalhar exatamente como o laboratório que garantirá o nível digno do trabalho, que servirá durante muitos anos sem provocar danos para o paciente, tanto do lado técnico como do clínico, porque vocês se responsabilizam disso. O paciente não vem dentro de 1 ano ou 2 dizendo o seu técnico estava ruim, mas o seu trabalho foi feito ruim. Por isso, o assunto da abordagem interdisciplinar, bem como o do laboratório técnico, estão diretamente relacionados com o assunto da futura restauração e o resultado do futuro trabalho. Porque se não tem suficiente confiança ao seu laboratório, se recém começa a sua prática e ainda não achou o técnico adequado para tal pedido, há de pensar 100 vezes antes de fazer uma intervenção total, porque os seus copartícipes e os seus empreiteiros do laboratório dentário devem ter um nível alto, porque os trabalhos totais são complicados tanto desde o ponto de vista técnico como desde o clínico. Componente financeiro. Repito, colegas, destaquei aqui vários componentes e os uni num grupo grande dos componentes da tomada da decisão para fazer uma prótese total, porque não devemos focar-nos só num elemento para evitar erros. Por que o componente financeiro é tão importante? Todos estamos ganhando dinheiro. Se vocês se dedicam à caridade, estou alegre por vocês. Mas ainda se estão dispostos para fazer este trabalho totalmente de graça, entendem que será necessário pagar tanto pelo trabalho do laboratório dentário, como pela compra do material, pelo trabalho do seu assistente e pelo trabalho da toda a clínica dental, e não é nada pouco. Então, qualquer trabalho total a ser realizado, ainda se os preços na sua clínica não sejam muito altos, tem um valor muito alto pela causa de que muitos dentes se envolvem no trabalho. Por isso, o preço do trabalho é bastante alto. Aqui, neste componente, vocês podem seguir vários. É evidente que queremos chupar. Por isso, oferecer as opções do custo, oferecemos variantes baseados na variação, pode ser removível, etc.
pode afetar a qualidade. Quem querer fazer um trabalho bonito, compartilhar, utilizar como sua publicidade pode ser insolvente. Outros técnicos cujos às vezes custam mais, preço pode ser tão alto, o paciente não será capaz. Vocês precisarão pagar de fazer este trabalho bonito. Vocês podem enviar laboratório que tem preço e recebem o que recebem. Para a decisão sobre a prótese, colegas, o lugar muito ocupa o paciente. Выложить в социальных сетях, сделать из нее рекламу, но пациент не в состоянии оплачивать работу техников. Некоторые техники в Москве берут дороже, чем в Германии, и здесь цена может быть такова, что пациент не просто не может заплатить, а вам придется доплачивать для того, чтобы сделать эту красивую работу. Поэтому что приходится? Да, вы направляете эту работу в лабораторию более низкого ценового уровня и получаете то, что получаете. Поэтому в данном случае при принятии, опять же, решения о тотальном протезировании здесь еще раз огромное место занимает пациент.